Oi, gente. É um motivo muito triste que me traz aqui hoje para conversar com vocês. Infelizmente, se confirmou aquela notícia, né, que foi divulgada exaustivamente pela imprensa ontem de que Sérgio Moro estaria fora do governo Bolsonaro. Acabamos de assistir ao pronunciamento do ex-ministro, onde, além de anunciar a sua saída do governo, ele fez inúmeras acusações e acusações muito graves. Então, aquela ideia que a gente via como uma coisa muito distante de que Bolsonaro poderia sair, eu já não acho que é tão distante assim. Acho que é uma coisa muito possível, dadas as denúncias que foram feitas por Sérgio Moro, que é importante deixar claro, né? Vale a pena deixar claro, era um dos pilares mais fortes desse governo, se não o mais forte. Tava tendo panelaço nesse segundo aqui na minha rua de casa, então acho que tava meio ruim de vocês ouvirem, mas vamos lá, continuando. Entre essas acusações que foram feitas pelo Sérgio Moro, a mais grave, a que eu considero mais grave, é a de que o presidente Jair Bolsonaro estaria interferindo politicamente na Polícia Federal. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, em vez de tomar decisões pautado no combate à corrupção, o presidente estava tomando decisões como essa de exonerar o cara que estava no comando da PF. Ele estava sendo pautado pelas suas ambições políticas. Isso é muito grave, é uma acusação devastadora. Então, o Sérgio Moro, ele saiu do ministério atirando e foram tiros com um calibre muito pesado. Eu, como sempre falo aqui para vocês, sou uma brasileira incorrigível. Então, hoje eu sinto muito essa saída do Sérgio Moro, acho que como 90% da população também sente. Sérgio Moro era um nome muito forte no governo e era um nome que representava uma das maiores dores, uma das maiores esperanças que a gente tinha, né? Que era esse combate à corrupção. Então, a gente recebeu um país completamente devastado por esquemas gigantescos de corrupção, né? Que foram protagonizados pelos governos do PT, que ficaram mais de uma década no poder aí fazendo o que queriam e o que podiam. E a participação do Sérgio Moro no governo Bolsonaro era uma esperança pra gente, né? De que começaríamos a ver a luz no fim do túnel e caminharíamos para nos tornarmos um país implacável. Esse é o meu posicionamento enquanto cidadã, mas eu sei que vocês esperam também uma opinião, né? Uma análise de tudo isso que está acontecendo, uma análise política. Ainda é cedo para falar alguma coisa, porque tudo aconteceu há uma hora, então não dá para especular muito, mas é certo que Bolsonaro perde muito com essa saída de Sérgio Moro. Sérgio Moro ganha muito, né? Ele ganha um capital político infinitamente maior do que o que ele já tinha, mas o governo está sendo devastado e vamos acompanhar o que vai acontecer agora nos próximos dias. A tese do impeachment volta com toda a força, porque as denúncias que o Moro fez são muito mais palpáveis, né? São muito mais sólidas do que aquelas que vinham sendo colocadas pela oposição. Então, serão dias difíceis. Uma outra coisa que eu acho muito importante pontuar é que a saída do Sérgio Moro hoje significa muito mais do que significaria se fosse feita em outro momento, né? Vale lembrar que estamos enfrentando uma pandemia. Então, Moro sendo uma pessoa que sempre foi muito comprometida, muito responsável, para sair no meio de uma crise como essa é porque o negócio realmente estava feio. Então, vamos ficar atentos aí. Uma outra coisa que reforça, né, o que eu falei para vocês sobre Sérgio Moro ter um capital político muito grande, é que a saída dele, que era ministro da Justiça, impactou muito mais do que a saída do Mandetta, que era ministro da Saúde. E nós estamos no meio de uma pandemia. Então isso, para mim, é uma prova irrefutável de que Sérgio Moro é um cara muito forte. E a saída de um cara muito forte do governo prejudica muito, enfraquece muito. O pronunciamento do Moro é que ele disse que questionou Bolsonaro sobre a interferência dele ser uma interferência política, no que Bolsonaro prontamente respondeu que sim, que era uma interferência política. E
ele queria alguém que estivesse ali no comando da PF, que ele pudesse ligar, ele pudesse obter relatórios, obter informações privilegiadas. E aí fica o questionamento, né? O nosso questionamento como cidadãos. Para quê? Uma outra informação bem curiosa, gente, bem importante, e aí na medida que eu for lembrando de algumas coisas eu vou vindo aqui falar com vocês, mas aí lembrei desse agora e queria pontuar, é que é o seguinte: Bolsonaro sempre teve muita consciência de que Sérgio Moro era um dos nomes, se não o nome mais importante do seu governo, né? Era ele quem elevava a credibilidade do governo em níveis altíssimos. E aí eu me pergunto, e vocês devem se perguntar isso também, por que abrir mão de manter o Sérgio Moro para trocar o diretor da Polícia Federal em meio à maior crise de saúde e à maior crise econômica que a gente já enfrentou? Por que essa insistência? Por que abrir mão de Sérgio Moro para trocar o diretor da PF? O que está acontecendo? O que é que ele precisa tanto manter em sigilo ali? Eu acho que há um consenso, ou pelo menos deveria haver, de que Sérgio Moro é um herói nacional, né? Ele é um cara que esteve ali à frente da maior operação de combate à corrupção da história do nosso país. É o cara que condenou à prisão centenas de bandidos engravatados que viviam de roubar o dinheiro do povo, né? Então isso deixa muito clara a sua idoneidade, o seu caráter, a sua missão enquanto juiz, né? E vale ressaltar também que Sérgio Moro abandonou o seu cargo de juiz, né, que era um cargo vitalício, que era uma profissão estável, para assumir o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro e continuar, né, no combate à corrupção, que é o que ele sempre teve como norte. Então, sempre fez tudo isso sem nenhum apelo político, sem nenhum apelo partidário. Nunca houve nada que colocasse em xeque a sua reputação. Então, eu vou ficar me repetindo aqui, né, como o cachorro que corre atrás do próprio rabo. É uma perda imensurável para o governo, irreparável, e agora só nos resta acompanhar as consequências disso. Que dia, meu povo, que dia! Mas vamos ao que interessa, né? O discurso do presidente Jair Bolsonaro há pouco foi, na verdade, um contragolpe, né? Ele trouxe acusações ao ex-ministro Sérgio Moro que são tão pesadas e tão graves quanto as que o Sérgio Moro fez mais cedo contra ele, né? Essa acusação de que Moro havia condicionado a demissão do Valeixo, a sua ida ao STF, é devastadora também. É igualmente grave, né? Porque temos então um ministro que teria feito ali uma barganha com interesses bem maiores do que aqueles que ele disse ter. Por enquanto, o que se constrói aí é uma guerra de narrativa, né? De um lado, a gente tem o Bolsonaro acusando o Sérgio Moro de pedir uma vaga no STF, né, em troca da demissão do Valeixo. E do outro lado temos o Sérgio Moro acusando o presidente Jair Bolsonaro de várias coisas, entre elas a interferência política nos rumos da Polícia Federal. Então, por enquanto é isso, né? Qualquer coisa além disso é uma suposição exagerada. Mas o que é muito importante pontuar agora é que enquanto o presidente Jair Bolsonaro fazia o pronunciamento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu para que o STF abrisse um inquérito para apurar as acusações feitas mais cedo pelo Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, o Aras pediu para que o STF investigasse se as denúncias que Sérgio Moro fez mais cedo correspondem à verdade, né? Se aquilo de fato aconteceu, porque ele acusou o Bolsonaro de alguns crimes, como falsidade ideológica, coação no processo, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada. São crimes muito graves e crimes que, obviamente, precisam ser comprovados. Então,
ficou aí, enquanto o Bolsonaro fazia o pronunciamento, esse pedido do Aras para que o STF abrisse um inquérito e apurasse as declarações dadas pelo Sérgio Moro. E, em contrapartida, também há uma acusação muito grave feita pelo presidente. E essa acusação também precisa ser provada, né? Óbvio, se o presidente fala, alega, né? Acusa o ex-ministro de pedir o cargo no STF, que também deve ser provado, obviamente. Se Sérgio Moro não conseguir reunir as provas suficientes para dizer, né, para mostrar que estava falando a verdade quando fez aquelas denúncias a Bolsonaro, então temos aí, segundo o PGR Aras, uma denunciação caluniosa. Enfim, gente, é tudo muito doido. Eu tô rindo de nervoso, como diria o meme. Eu percebi também ao longo do discurso do Bolsonaro que ele demonstrou assim um certo ressentimento com Sérgio Moro, uma chateação ali, uma mágoa, né? Ele construiu uma história, né? Desde o comecinho, quando ele ainda era deputado, que encontrou o Moro no aeroporto, até os dias de hoje. Então ele trouxe vários elementos ali, várias circunstâncias de coisas que aconteceram no passado, nessa trajetória, nesse relacionamento entre os dois, para mostrar que ele tem sim um ressentimento ali do Sérgio Moro. É claro que Bolsonaro manteve ali a sua postura de ser alguém transparente a ponto de fazer comentários como: meu filho passava o rodo no condomínio, absolutamente desnecessário, pois a vida sexual do 04 não interessa a nenhum cidadão brasileiro, não é mesmo? Mas enfim, eu não vou ficar aqui fazendo análise subjetiva, né? Aquela coisa do mas ele coçou o nariz, então ele estava mentindo. Eu não vou me prender a isso, eu vou me prender aos fatos, ao que foi dito. Ele contragolpeou o Sérgio Moro com uma acusação muito grave, né, de que ele teria pedido para ir para o STF em troca da demissão do Valeixo. O Moro, antes, também fez acusações muito graves. Eu acho que o que fica aí é a responsabilidade de ambos, né, de provar o que eles disseram. Tanto o Sérgio Moro, né, como já foi solicitado pelo PGR Aras, assim como o Bolsonaro, né, que também, enfim, respondeu as acusações com outras acusações. Enfim, por enquanto é isso que a gente tem, meu povo. Sigamos aqui, né, acompanhando tudo, de olhos bem abertos, vigilantes, porque essa é a nossa missão, né, como diria a famosa e tão irretocável frase: o preço da liberdade é eterna vigilância. E prudente, porque eu acho que é isso que a gente tem que ser, tá? Então, qualquer novidade eu volto aqui para comentar com vocês. E antes que vocês me perguntem, porque eu sei que vocês vão perguntar: Mariana, mas o que você acha disso tudo? Eu acho que tá todo mundo errado, tá? Não acho que quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou vai perder, porque vai todo mundo perder. Dilma já havia, entendeu, profetizado esse momento que estamos vivendo agora. Então é isso, gente. Tá todo mundo fodido, a gente tá no mesmo barco e é foda. Então é isso, assim. Esse é o meu sentimento agora. Estamos fodidos, né? Estamos no meio de uma crise econômica, dentro de uma crise de saúde, dentro de uma crise política e a vida é uma crise. Pois é, gente. Pelo visto, ainda tem muito fogo para queimar esse parquinho, viu? Agora à noite, o Jornal Nacional divulgou conversas entre o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro, além de uma conversa do ex-ministro com a deputada Carla Zambelli. E essas conversas seriam as provas, né, entregues pelo próprio Sérgio Moro de que ele teria sim falado a verdade hoje de manhã. Eu separei aqui alguns prints e eu queria comentar com vocês rapidamente. Na conversa entre o presidente e o ministro Sérgio Moro, o presidente manda para ele o link de uma matéria do site O Antagonista, né, cuja manchete diz o seguinte: Polícia Federal na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E em seguida ele manda a seguinte mensagem: mais um motivo para a troca. Essa troca, né, a que o presidente se refere, é do comando da Polícia Federal. Prontamente, Sérgio Moro respondeu o seguinte para o presidente: este inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre no STF.
diligências por ele determinadas, quebras por ele determinadas, buscas por ele determinadas. Conversaremos em seguida às 9. Já a conversa com a deputada Carla Zambelli é um pouco mais cabeluda, né? E começa da seguinte maneira. A deputada diz para o ministro Sérgio Moro o seguinte, então o ministro Sérgio Moro, né? O seguinte: já fui presa defendendo as suas ideias e ideais. Por favor, ministro, aceite o ramagem e vá em setembro para o STF. Eu me comprometo a ajudar a fazer o JB, Jair Bolsonaro, prometer. O Sérgio Moro responde o seguinte para a deputada Carla Zambelli: prezada, não estou à venda. E aí, em razão desse sprint, né, a gente volta a fazer aqueles questionamentos que fizemos hoje de manhã, logo após o pronunciamento do Sérgio Moro. Por que a Polícia Federal está investigando deputados bolsonaristas? É mais um motivo, né? Porque é assim que o presidente coloca, mais um motivo para que o comando geral da Polícia Federal seja trocado. Não se pode investigar deputados bolsonaristas. E por que motivo não se pode, né? E o outro print, né, a outra grande treta dessa história toda é a conversa com a Carla Zambelli. Sempre a Carla Zambelli, né, gente? É impressionante. E nesse print fica muito claro que quem fala sobre o STF é ela, e não o contrário, não é o Sérgio Moro que toca nesse assunto. E no que ela aborda essa possível ida do ministro Sérgio Moro para o STF depois de setembro, né, como ela mesma coloca, ela obtém uma resposta bem desaforada ali do Sérgio Moro, né? E ele diz que não está à venda. Bom, é complicado, né? Então, aquilo que a gente estava conversando há pouco sobre ser tudo isso uma guerra de narrativas, né? Onde fica Bolsonaro de um lado fazendo acusações e Sérgio Moro do outro fazendo acusações. Quem ganha, quem vence essa guerra é quem apresenta as provas. Até agora, só o Sérgio Moro trouxe algumas para essa discussão. O Bolsonaro até então não apresentou nada e fica aí o convite, né, de todos nós, de toda a população brasileira, para que ele o faça. Ao mesmo tempo já há a solicitação de abertura de inquérito, né, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que o Sérgio Moro apresente formalmente, né, na Justiça e não ao Jornal Nacional, obviamente, as suas provas de que Bolsonaro teria feito sim aquilo que ele acusou mais cedo. Então é isso, gente. O que conta muito, né, o que é muito importante pra gente, aí eu falo nós, cidadãos, né, sociedade, é pesar as coisas, né? Bolsonaro, queira ou não, ele tem ali um passivo, né? E o Sérgio Moro, ao contrário, é um cara que tem muita credibilidade, sempre teve. Eu já falei dele aqui mais cedo, reforço tudo que eu disse, né? Sigo com o mesmo pensamento. E então a gente precisa fazer a análise partindo dessa perspectiva, né? O Sérgio Moro tem muito mais credibilidade para fazer esse tipo de acusação, ainda mais mostrando essas conversas como ele fez, do que tem o Bolsonaro. Eu sinto muito, eu sempre torci muito pelo governo desde o começo. Nunca fui bolsonarista, não pretendo ser, porque eu não sou ista de político algum. Eu sempre mantive aqui, e é o que eu pretendo manter pro resto da minha vida, porque esse é um compromisso que eu tenho com a minha consciência, não com ninguém, de ser uma pessoa que age sempre de forma prudente. Então, quando eu me deparo com situações que são positivas, né, com medidas e propostas e projetos que são positivas para o povo brasileiro, eu apoio todas elas. Mas quando eu me deparo com situações como essa e vejo que não traz nada de bom pra gente, muito pelo contrário, eu simplesmente vou me opor. Então, sempre falo disso aqui pra vocês. Acho que é por isso que todo mundo aqui me acompanha.
Graças a Deus, não para de chegar gente aqui, eu fico muito feliz por isso. Eu tenho certeza que é por essa razão que as pessoas me seguem e sempre que podem e querem elogiam o meu trabalho. Porque sabem que eu não tenho fidelidade alguma a político algum. Quando a gente fala isso, né, não temos políticos de estimação, é sobre isso que estamos falando. Eu jamais farei defesa cega de ninguém, né? A única coisa que eu defendo, e defendo aí com todas as minhas forças, é a verdade. Eu tô sempre em busca da verdade. Então é isso, gente. Foi um dia muito triste hoje, né? Muito conturbado, com muita coisa acontecendo, mas espero que isso, de uma forma ou de outra, se resolva, né? É muito triste tudo isso, porque estávamos todos bastante esperançosos, né? De que mais cedo ou mais tarde nós olharíamos para o nosso país com muito orgulho, com muita felicidade, com muito contentamento pela evolução que a gente acreditava que teria, né? Seja essa evolução econômica, política, cultural, enfim. E infelizmente a gente tá com essa esperança um pouco abalada. Um pouco, eu acho que é eufemismo, né? A gente tá com essa esperança muito abalada nesse momento. Mas eu queria que essa coisa toda que aconteceu hoje deixasse pra gente uma lição muito importante, que é a de que nenhuma mudança vai vir de Brasília ou de qualquer lugar que seja. Essas mudanças vão vir da gente. E isso não é papo de Monja Coy, Leandro Carnal e essa patifaria toda, não. Isso é uma conversa que faz muito sentido, gente. Cada um tem que fazer sua parte, né? A gente precisa parar com essa paixão. Eu sempre falo isso aqui pra vocês e hoje é um dia importante para repetir. A gente precisa parar com essa paixão política, né? Parar de olhar para a política com esse olhar romântico. A gente precisa fazer isso de forma pragmática. Tá bom, ótimo. Não tá bom, troca. E assim a gente vai melhorando, né? Então que a gente faça a nossa parte, que a gente pare de esperar que políticos venham para salvar a nossa vida, porque isso não vai acontecer. Então vamos continuar, né, acompanhando tudo. Eu creio que ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. E sempre que tiver alguma novidade eu vou tentar vir aqui conversar com vocês. Mas eu queria deixar uma coisa clara aqui, hein, antes que comece a chover mensagem nesse sentido. Quando eu falo que não é pra gente idolatrar ninguém, pra gente não achar que vai vir alguém ali, um salvador da pátria, né, pra nos tirar desse mar de lama e... Eu também estou falando do Sérgio Moro, tá, gente? Ele está incluso nisso. Tenho uma admiração, tenho um respeito. Nunca houve nada que colocasse, pelo menos do meu ponto de vista, nunca houve nada que colocasse a reputação dele em xeque. Mas a gente não sabe de nada. Tudo é muito incerto. Então tenhamos calma nisso também, tá? Como eu falei, Bolsonaro tem um passivo, Moro tem um pouco mais de credibilidade, isso tudo deve ser pesado, obviamente, mas a cegueira, né, essa paixão, não deve abrir exceção para ninguém, tá? Isso é muito importante deixar claro aqui. Repito, admiro muito Sérgio